Queridos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus aí no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, lá no capítulo de número 22. Gênesis 22, vamos ler do versos 1 ao verso 19. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, um anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então, queridos, algumas semanas atrás nós pregamos aqui uma mensagem sobre o autor, mantenedor e consumador da nossa fé. E ali nós falamos sobre a caminhada de Abraão no seu crescimento de fé, como que ele foi aprendendo ao longo da sua vida. E até o momento que ele chegou a essa fé robusta, essa fé madura, onde aqui, nesse momento que ele é posto à prova, ele responde numa atitude de obediência, de uma obediência plena. Então hoje é isso que nós queremos focar nessa mensagem. Queremos focar no impacto da obediência resultante da fé madura de Abraão. Esse é o tema da mensagem dessa manhã, o impacto da obediência. Certa vez um homem procurou um médico e disse: doutor, eu não sei mais o que fazer, eu estou com muita tosse, estou quase pondo os pulmões para fora, já fiz de tudo e não sei como resolver. Então o médico disse para ele: vamos dar uma olhada aí nesse pulmão, como é que está. E depois de havê-lo examinado, disse: realmente não está nada bem, mas você está com sorte, porque eu tenho aqui um frasco de remédio, uma amostra grátis aqui que eu vou te dar e em 3 dias você deve ficar bom. Então o homem foi para casa, levou aquele frasco de
remédios. Depois de 5 dias, ele volta e disse, doutor, mas o senhor falou que em 3 dias. Aí o doutor falou para ele, leva esse frasco de remédio, as instruções sobre como tomar o remédio estão aí escritas no frasco. Depois de 5 dias, ele volta e diz, doutor, o senhor me falou que em 3 dias eu estaria curado, estaria bom. E eu fiquei pior. E aí o doutor falou para ele, mas você leu as instruções? Ele falou, claro que eu li, lá está escrito, e mostrou o vidrinho do remédio, e o doutor arrancou o vidro do remédio da mão dele e disse, mas esse frasco de remédio aqui nem aberto está, ainda está lacrado. E o homem falou para ele, mas o senhor não me disse que era para abrir o frasco? E o médico falou, rapaz, você veio aqui me procurar para uma consulta, eu examinei, diagnostiquei o seu problema, te dei o medicamento, agora o problema é seu, você sabe o que deve fazer. Então, o que eu quero ilustrar com essa história é que muitas vezes a gente até lê as instruções, às vezes até a gente ouve o que deve ser feito, mas não segue essas instruções. E como consequência, aquele homem continuava doente. Trazendo isso para a nossa realidade, na nossa caminhada com Deus e essa relação de obediência à vontade de Deus, muitas vezes nós ouvimos qual é a vontade de Deus, nós lemos a instrução aqui na palavra de Deus, mas não nos dispomos a seguir e a obedecer. Na verdade, a obediência é um resultado de um verdadeiro amor. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, nós vemos aqui nessa história de Abraão, um homem que teve uma obediência plena e total. E essa obediência de Abraão me chama muita atenção, porque a prova a que ele foi submetido é algo que não foi fácil. Imagina, ele tinha recebido uma promessa que teria um filho. Esperou tantos anos para que essa promessa se cumprisse. Na sua velhice, aos 100 anos de idade, ele vai ter esse filho da promessa, que é Isaac. Então, passa-se mais um tempo, depois que Isaac já está um rapaz formado, um jovem, o Senhor põe Abraão à prova e diz, agora toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas, e oferece em holocausto e sacrifica esse rapaz sobre um altar. Qual pai teria coragem de sacrificar o seu próprio filho? Talvez nós não teríamos coragem de sacrificar nenhuma outra pessoa com quem nós não tenhamos nenhum relacionamento, quanto mais o nosso filho que nós amamos. Então, era uma decisão de obedecer ou não obedecer. Mas nós vemos aqui no exemplo de Abraão uma fé robusta, determinada a fazer qualquer coisa, por confiar que aquele que o estava pedindo para fazer aquilo, sabia o que estava fazendo. E eu queria, junto com você nessa manhã, olhar para 4 características da obediência de Abraão, e a gente olhar para a nossa vida, sobre como tem sido a nossa obediência para com Deus. Analisando por essas características de obediência. A primeira característica da obediência de Abraão é que era uma obediência comprometida, que tinha um compromisso com a prontidão. Veja aí o verso 3. Diz assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 servos, e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Preste atenção que o Senhor fala com ele, pede para ele ir para determinado local e ali oferecer o seu filho em sacrifício. E nós vemos aqui uma prontidão de obedecer. Diz a palavra de Deus que no dia seguinte o Abraão se levantou cedo, levou os seus servos, o seu filho, que seria aquela oferta a ser feita, e preparou a lenha, tudo aquilo que era necessário, e foi para aquele lugar que Deus indicou. Não diz que Abraão ficou pensando, não, eu acho que eu vou fazer isso, vou pensar melhor a esse respeito, vou conversar com alguém sobre isso, daqui a uma semana talvez eu faça isso, daqui a um mês, daqui a um ano, eu vou esperar um tempo. Não houve demora, queridos.
Também não houve aqui da parte de Abraão um questionamento, ele não ficou arrazoando com Deus e dizendo, mas Senhor, será que é certo fazer isso? Eu não acho que é certo, eu não concordo, eu não estou de acordo, eu não sei se eu devo fazer isso. Não houve esse questionamento. Abraão entendeu que Deus havia lhe pedido algo, e ainda que aquilo fosse além da sua compreensão, ele estava totalmente disposto a obedecer. Então, era uma obediência pronta. Ou seja, Abraão priorizou a ordem divina acima da sua vontade, acima dos seus questionamentos. E ele se dirigiu exatamente para o lugar que o Senhor enviou. Nós não vemos Abraão dando voltas, dizendo, eu vou lá, mas primeiro eu vou passar em tal lugar, em tal cidade, primeiro eu vou conversar com tal pessoa. Não, ele simplesmente se levantou, preparou tudo e seguiu na direção. Talvez como lá no início, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. E Abraão assim fez. Saiu sem saber para onde ia, confiando que Deus lhe mostraria. Aqui novamente nós vemos uma pronta obediência. Isso é a primeira coisa que nós precisamos aprender com relação à nossa obediência a Deus, porque pode ser que haja momentos em nossa vida que o Senhor nos instrua, nos dê uma direção para fazermos algo que nós não estamos entendendo. E a fé, ela não se baseia necessariamente no entendimento humano, mas numa compreensão, numa convicção de que Deus é fiel e Ele tem sempre o melhor para nós. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu não sei se você já teve experiência de alguma vez ter tido uma direção, uma orientação. Às vezes Deus falou através de uma pessoa, através do seu pastor, através de um irmão mais maduro, através de alguém que Ele levantou para trazer uma direção na sua vida e você ficou pensando, mas isso não faz muito sentido. Mas se você for olhar na palavra de Deus, queridos, quantas vezes Deus mandou os homens fazerem coisas que não havia nenhum sentido? Havia algum sentido em se construir um barco, uma embarcação, no meio de um lugar que estava tão distante do mar, num lugar que não tinha chovido? Não fazia nenhum sentido. Havia algum sentido uma pessoa, um exército, rodear uma cidade 7 vezes, e tocando trombeta, para que aqueles muros ruíssem? Não fazia nenhum sentido. Fazia algum sentido um homem coberto de lepra mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para que fosse curado? São coisas que não faziam nenhum sentido para a lógica humana, mas o que é a mente humana? O que é a nossa mente diante da sabedoria de Deus? Então não é sempre que as coisas vão acontecer assim. Às vezes o Senhor vai nos falar alguma coisa que faz sentido para nós, mas pode haver situações que não haja nenhum sentido. Mas Ele é fiel e Ele sabe o que está fazendo. E muitas vezes nessas situações que não faz sentido para nós, é quando realmente a nossa fé é testada. Porque quando as coisas fazem sentido, nós entendemos a lógica, o sentido da coisa, é mais fácil de a gente obedecer. Mas você confiar, quando algo não faz sentido para você, você está entrando num campo de total dependência e confiança nesse Deus que é fiel. E Abraão, ele teve uma prontidão de obedecer. Talvez você já tenha lutado aí com seus filhos, quando eram pequenos, e você dizia, filho, vai lá, arruma o teu quarto. E o filho responde, já vou, mas não ia, né? Demorava. Filho, arruma os brinquedos. Tá, já vou. Mas não havia prontidão. E às vezes a gente lutava com isso, tinha que falar 1, 2, 3 vezes. Nós vemos aqui que a obediência de Abraão foi pronta. Deus falou e ele simplesmente obedeceu. Alguém já disse que a obediência tardia é desobediência. Então nós precisamos aprender essa lição no nosso relacionamento com Deus. Quando o Senhor trouxer uma direção para a sua vida, uma palavra ao seu coração, simplesmente confie e obedeça. Segundo lugar, essa obediência tinha compromisso com a adoração. Veja aí os versos 5 e 6. Abraão disse, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho,
Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. O que Abraão diz para os seus servos? Esperem aqui porque nós iremos adorar. Veja, queridos, que contexto é esse? Abraão não estava indo para um culto como esse aqui, para uma reunião num salão climatizado, com uma música bonita tocando, com pessoas sorrindo e felizes. Não era esse o culto, a adoração que Abraão estava indo fazer. Era um culto que envolvia a morte do seu filho amado. Era uma situação extrema. Era uma situação muito difícil para qualquer pai. E às vezes nós cantamos um cântico aqui na igreja que diz: te louvarei, não importam as circunstâncias. Sabe, queridos, adorar a Deus, louvá-lo, declarar que Ele é bom, quando o vento está soprando na vela na direção que a gente quer ir, é fácil. Mas adorar, permanecer fiel a Deus, como o pastor Marcos lembrou aqui da história de Jó, no momento da dor, no momento da doença, no momento da tragédia, é aí que a nossa verdadeira fé é evidenciada. Ser grato a Deus quando as coisas dão certo e atendem às nossas expectativas é muito fácil, não precisa de fé para isso, é só consequência. Mas adorar em meio a situações mais críticas e mais difíceis, mais desafiadoras, essa era uma situação muito desafiadora para Abraão. É quando a gente evidencia a nossa verdadeira obediência. E Abraão estava determinado a adorar. Alguém já disse que adoração e sacrifício andam juntos. Porque adorar a Deus é quando você oferece algo que te custa muito. É você muitas vezes abrir mão da sua vontade, do seu querer, para fazer a vontade do Pai. E ele disse: eu e o rapaz iremos lá, e depois de termos adorado, ele estava determinado a adorar apesar da circunstância, e ele diz: eu não voltarei enquanto não tiver adorado. Veja a ordem da prioridade de adoração. Abraão diz: primeiro eu vou adorar para depois voltar. Nós vivemos dias de um evangelho, de um cristianismo que as pessoas primeiro querem ser abençoadas, querem alcançar aquilo que tanto desejam, para depois virem adorar. Primeiro as pessoas querem alcançar as suas bênçãos, estão correndo atrás da bênção, do favor de Deus, para depois virem aqui dar um testemunho: olha, eu estou feliz porque Deus fez isso. Mas a verdadeira fé que obedece, porque confia em Deus, é aquela fé que adora primeiro, para depois ver a bênção. É fácil a gente vir dar um testemunho depois que a coisa acontece. O tremendo, a obediência verdadeira, é quando a gente está na prova e passa pela prova adorando a Deus. Você já teve uma experiência assim, talvez no momento de uma dificuldade, quem sabe financeira, ou dificuldade na área da saúde, ou de relacionamento, no momento que você está passando uma luta muito grande, quando a nossa tendência natural, humana, é reclamar, é murmurar, é se queixar. Muitos até praguejam, muitos até amaldiçoam. Mas é exatamente quando nós estamos atravessando aquele momento difícil e naquela situação, a gente abre os nossos lábios para dizer: Senhor, apesar de tudo isso, eu escolho te adorar. O Senhor é bom, o Senhor é digno do meu louvor, da minha adoração, da minha devoção. Essa é a verdadeira adoração, queridos. E a nossa obediência tem que ter esse compromisso com a adoração. E é interessante que o compromisso de Abraão com a adoração, na sua obediência, era tão tremendo, que ele assegurou de tomar consigo todos os elementos que envolviam a adoração. Diz ali que ele levou o fogo, a lenha, a faca, o altar, preparou um altar depois e apresentou a oferta, que era o seu próprio filho. Cada um desses elementos, queridos, fala muito sobre uma vida de adoração. A gente pode pensar no fogo como essa paixão, esse amor pelo Senhor que tem que estar queimando em nosso coração, que não pode nunca esfriar. Nós cantamos vários cânticos aqui que falam sobre isso.
Cantamos ainda hoje, né? Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Então, nosso coração tem que estar sempre ardendo de amor pelo Senhor. Assim como o fogo precisa estar ali com a sua labareda viva, ativa, nós devemos zelar e cuidar para que a nossa paixão, o nosso zelo, o nosso amor pelo Senhor seja constante. Mas o que é o combustível para o fogo? O que faz o fogo se manter aceso? É a lenha. E ele levou também a lenha. Os sacerdotes eram instruídos lá no Antigo Testamento a todas as manhãs organizarem a lei e abastecerem ali o altar com lenha para que o fogo não se apagasse. Nós temos que abastecer o fogo do nosso coração com essa lenha que mantém a nossa paixão pelo Senhor acesa. E o que é essa lenha na nossa vida espiritual? É a palavra de Deus, é a vida de oração. Quando você busca a palavra, quando você medita na palavra de Deus, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você dedica tempo a adorar, a buscar a Deus em oração, você está aquecendo esse fogo, essa paixão pelo Senhor. Nós vemos também aqui o elemento da faca, e a faca representa a morte, né? A faca seria aquele instrumento, o cutelo que sacrificaria o animal a ser oferecido. Então, queridos, isso fala da morte do nosso ego. Muitas vezes nós precisamos morrer para a nossa vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Esse é o padrão que Jesus nos ensina. Quando ele está lá no Getsêmani, ele sabe que dali a algumas horas o que o espera é uma cruz, é um tormento. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus nos dá o exemplo do que é morrer para si mesmo, morrer para o ego. É ele que vai dizer: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Paulo vai escrever dizendo que nós já morremos e temos uma nova vida em Cristo, não mais a vida da carne, das nossas paixões e dos nossos desejos. Essas coisas têm que ser crucificadas para que a vida de Cristo seja refletida em nós. E ali fala também do altar, que quando Abraão chegou naquele lugar, ele construiu um altar. Altar fala de um lugar de adoração. Altar é um lugar onde a gente apresenta a nossa oferta, onde nós depositamos diante de Deus a expressão da nossa gratidão, do nosso compromisso e da nossa devoção a Ele. E nós precisamos ter um altar construído todos os dias, um altar de adoração. Nós fazemos isso quando nos levantamos e determinamos no nosso coração de cultivar um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade com Deus. Cada vez que nós abrimos os nossos lábios para louvar e adorar ao Senhor, nós estamos construindo esse altar de adoração. E nós estamos então oferecendo a Ele a nossa oferta. Então, além de um compromisso com a prontidão e de um compromisso com a adoração, a obediência de Abraão também tinha um compromisso com a promessa da provisão divina. Veja comigo aí os versos 7 e 8. Diz assim: Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Agora imagina, o garoto ele está levando ali no seu ombro, nas suas costas, a lenha, para ser colocada sobre um altar, onde um sacrifício será oferecido, e ele nem imagina quem é o sacrifício. Ele nem imagina que esse sacrifício é ele mesmo. Ele vê o pai levando fogo, levando a faca, levando a lenha, e ele diz: para aí, tem quase tudo aqui para adoração, mas algo está faltando. O que estava faltando? Estava faltando exatamente a oferta, o sacrifício. E ele pergunta: cadê, pai? Onde está o cordeiro para ser sacrificado? Mas é tremendo que Abraão, ele não respondeu, aquela resposta que ele deu para o seu filho, não foi uma tentativa de enganar, de iludir, né, de dar uma volta ali, e enganar o seu filho. Não. Abraão estava declarando profeticamente o que ia acontecer. Abraão estava crendo
que Deus era poderoso para reverter aquela situação, fosse como fosse, ainda que ele não entendesse como. A palavra de Deus vai dizer que Abraão creu que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar o seu filho de volta, mesmo depois de ter sido morto, se isso fosse necessário. Por quê? Porque Abraão tinha uma promessa. O Senhor havia falado para Abraão lá atrás: Abraão, você vai ter um filho de Sara, tua esposa, e será Isaque, e em Isaque será a tua descendência, eu farei a tua descendência tão numerosa como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Então Abraão tinha essa promessa. E agora, se essa promessa, a descendência, vinha através de Isaque, e Deus estava pedindo para que Abraão sacrificasse Isaque, Abraão sabia, Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Se ele prometeu que a descendência venha a partir de Isaque, não importa o que aconteça com Isaque, Deus vai fazer alguma coisa para Isaque voltar à vida até que se cumpra aquilo que ele prometeu, que ele tenha filhos, tenha uma descendência, essa descendência se multiplique. Então é isso que o autor da carta aos Hebreus, está lá em Hebreus capítulo 11, 19, nos fala exatamente sobre essa convicção de Abraão. O autor da carta aos Hebreus diz: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então Abraão declara e responde ao seu filho: filho, eu não sei onde está, eu não sei como que vai acontecer, mas eu creio que Deus proverá o cordeiro para o holocausto. E ele põe o nome naquele lugar: no monte do Senhor se proverá. Então, a fé, a obediência de Abraão era uma obediência que confiava na promessa. Às vezes nós temos promessas de Deus, às vezes o Senhor já falou algo para nós acerca do nosso futuro, acerca do nosso trabalho, acerca da nossa família, acerca de algo que você estava orando e pedindo uma direção, e nós estamos simplesmente aguardando o cumprimento dessa promessa, porque nem todas as promessas que nós recebemos da parte de Deus acontecem no dia seguinte ou imediatamente. Algumas dessas promessas têm um tempo certo para se cumprir. E no caso de Abraão, ele tinha essa promessa, e às vezes nós recebemos uma promessa, e a nossa atitude de obediência, o tempo entre o recebimento da promessa e a concretização, é o tempo da prova da nossa obediência. Muitas pessoas nesse tempo, entre o anúncio e a concretização, se perdem, desistem, abandonam a promessa, deixam de crer no que Deus falou, porque não entendem, porque veem como impossível a concretização daquela promessa. Mas Deus é o Deus do impossível, Ele é especializado no impossível. Muitas vezes aquilo que não tem explicação é o que Ele faz, porque Ele é poderoso. Ele não está preso às leis desse mundo, Ele não está preso às leis da física, ao tempo, ao espaço. Ele não é limitado a nada disso. Então, Abraão creu que Deus proveria o cordeiro para o holocausto. Em quarto lugar, nós vemos que a obediência de Abraão era uma obediência que tinha um compromisso com a instrução. Veja aí os versos 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Deixa eu te dar só um detalhe aqui. Quando a gente lê essa história, a gente às vezes até viu nos livros de historinhas bíblicas, Abraão pegando um garotinho, talvez ali de 6, 7 anos, mas não é isso não. A idade de Isaque, seu filho, ele já devia ter ali para lá de 18 anos. Já era um moço formado, com um porte físico, com uma estrutura física, que tinha mais força do que o seu pai, que já tinha 100 anos de idade. Então imagina essa situação, eles chegaram lá, Abraão prepara todo o altar, dispõe a lenha, e agora precisa daquilo que vai ser sacrificado como oferta. Ele diz: vem cá, meu filho.
e de repente ele pega uma corda e começa a amarrar o filho. Se eu fosse Isaac, eu cascava fora. Que é isso, pai? Ou ia travar uma luta com ele ali, ia dar um empurrão no velhinho e fugir. Mas aquele jovem, ele se deixa amarrar. Ele é colocado sobre aquele altar. Ali ele já não tem mais dúvida de onde estava a oferta. Ele sabia que ele era a oferta. E que aquela oferta seria queimada completamente, porque era um holocausto. Queridos, eu fico pensando que em todo esse processo, o amor de Abraão pelo seu filho, ele pensar, como é que eu vou conseguir enfrentar essa dor de perder o meu próprio filho? Mas em nenhum momento houve desistência. Nós vemos que Abraão cumpriu todas as etapas. Ele edificou o altar, arrumou a lenha, amarrou o seu filho e colocou ali para sacrificá-lo e levantou a mão com a faca, pronto para executar exatamente o que Deus tinha mandado que ele fizesse. Ele não desistiu. A fé, a obediência de Abraão, ela seguiu toda a instrução que recebera. E esse é um outro aspecto muito importante da obediência, da nossa vida com Deus. Nós temos que estar dispostos a seguir em detalhes tudo aquilo que o Senhor nos fala. Eu fico maravilhado quando vejo, por exemplo, quando o Senhor dá uma instrução para que Moisés construa um tabernáculo com muitos detalhes. E a palavra de Deus diz, tudo foi feito conforme o Senhor havia instruído. Quando Deus manda que Noé construa uma embarcação, uma arca, e dá as medidas, como que seria, diz que Noé fez tudo conforme o Senhor o instruiu. Essa disposição de fazer exatamente como Deus manda que seja feito, revela uma obediência madura e plena. Não é obediência do jeito que a gente quer. A Bíblia fala de Saul, que Deus deu uma ordem para que os amalequitas fossem destruídos, e ele, inclusive o gado, ele poupa o melhor do gado e traz dizendo, não, mas eu poupei o melhor do gado para ser oferecido como sacrifício para o Senhor. E a resposta que o profeta Samuel dá para Saul qual que é? Tem porventura Deus tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, Deus não quer a nossa obediência parcial. Ele quer a nossa obediência, o nosso compromisso pleno. Então, queridos, eu queria concluir essa reflexão aqui com vocês, falando sobre o impacto, quais foram os resultados dessa obediência de Abraão, com todas essas características de prontidão, de adoração, né, de instrução e de compromisso com a promessa da provisão. Vamos ver os resultados e vamos fazer um paralelo com o que foi a obediência de Cristo. Porque Jesus, ele foi até as últimas consequências em obediência. A palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que a Bíblia fala de morte de cruz? Porque era uma morte terrível, era uma morte vergonhosa, eram os piores criminosos. A pessoa era despida de suas roupas e era levantada entre o céu e a terra como um espetáculo terrível público. E Jesus, sendo inocente, sem ter um único pecado, sem ter cometido um crime, se submeteu àquela situação. Então vamos ver também o impacto da obediência, fazendo um paralelo, porque Abraão e Isaac, de certa forma, são uma tipologia, eles estão apontando, é um evento profético que estava mostrando o que aconteceria muitos anos depois, na pessoa de Cristo. Quando Abraão, esse pai, que não nega o seu próprio filho, mas o entrega, o oferece para ser morto. Aquilo ali era uma figura do que aconteceria muitos anos mais tarde, quando Deus, o nosso Pai, Ele não nos nega o seu único filho, pelo contrário, Ele o entrega à morte por todos nós. Então aquilo era algo que apontava para o que ia acontecer. Então vamos ver aqui o impacto dessa obediência. Em primeiro lugar, nós vemos no verso 12, o livramento da morte.
Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, o primeiro resultado daquela obediência de Abraão é que Deus livrou a Isaque da morte. E quando nós vemos que Cristo morre na cruz por nós, por causa da sua obediência, Jesus foi obediente até a morte, porque ele foi obediente até as últimas consequências, nós, não ele, nós fomos livres da morte eterna. Não estamos falando da morte física, estamos falando da morte eterna, da separação eterna de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, a obediência dele até a morte teve um impacto sobre a minha vida e sobre a sua vida. Romanos 8:2 diz que por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos libertos da morte eterna por causa da obediência de Cristo. Assim como Isaac foi liberto da morte por causa da obediência de Abraão. Segundo lugar, segundo impacto da obediência, a provisão de um substituto. Veja aí comigo os versos 13 e 14. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Queridos, quando Isaac pergunta, aonde está o animal para ser sacrificado? Abraão profeticamente diz, Deus já preparou um substituto. Porque Abraão sabia que quem estava indo ser oferecido era o filho. Mas ele cria no seu coração que Deus já tinha preparado um substituto. Por isso ele libera aquela palavra profética. Deus vai prover o cordeiro para si. E quando chega ali no momento que Isaac está para morrer, e Abraão olha para trás e vê um outro animal que foi colocado em substituição de Isaac. Aqui nós vemos um grande mistério que a palavra de Deus ensina, queridos. O ministério da substituição. O que Jesus fez por nós. Isaías capítulo 53, verso 5, profetizou 700 anos antes da morte de Cristo, o que aconteceria com Jesus, quando diz, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, fomos sarados. Quem deveria morrer naquela cruz, quem deveria ser executado, quem deveria ser condenado à morte, éramos eu e você, éramos todos nós, a humanidade. Mas Jesus, quando ele se coloca, ele se deixa colocar naquela cruz, porque ele tinha o poder de resistir a qualquer exército. Ele era poderoso. Ele mesmo falou, a minha vida ninguém tira de mim, pelo contrário, eu a dou livremente. Quando ele se entrega naquela cruz, ele está sendo o substituto, o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi sacrificado em meu lugar, em seu lugar. Esse é o mistério da substituição. Nós só podemos ter vida porque houve um substituto. Jesus é esse substituto. Terceiro lugar, o impacto da obediência de Abraão trouxe bênção e multiplicação sobre a descendência. Verso 17 diz, certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Então, Deus falou a Abraão, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho, eu vou te abençoar sobremaneira e vou multiplicar a tua descendência. A bênção e a multiplicação são consequências de um coração obediente. E nós vemos que assim também Cristo, por causa que foi obediente até a morte, ele experimentou, ele produziu esse resultado de bênção e multiplicação. Gálatas 3:26 e o verso 29 diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E depois vai dizer, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então hoje, quando nós olhamos para esse grupo de pessoas aqui, e nós dizemos, somos filhos de Deus, somos descendentes de Abraão, através da promessa, isso só aconteceu porque Cristo foi obediente. E quando ele morre na cruz, ele nos compra
Nós fomos comprados para Deus, nós somos resgatados da morte, e nós somos apresentados agora diante de Deus como filhos, filhos por adoção, como nós temos estudado aqui nas quartas-feiras. Houve uma multiplicação e esse número continua multiplicando, porque todos os dias pessoas estão entregando suas vidas a Cristo, todos os dias as pessoas estão tendo a compreensão do que Cristo fez por eles na cruz, e cada dia essa descendência vai sendo multiplicada. Essa promessa, essa bênção e essa multiplicação continua acontecendo até hoje. Em quarto e último lugar, aliás, em penúltimo lugar, nós vemos a vitória sobre os inimigos também como consequência dessa obediência. O impacto dessa obediência. Verso 17 diz: a sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Então, Deus fez essa promessa para Abraão por causa daquela obediência, e nós vemos que também através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos vencedores sobre os nossos inimigos. Diz lá, vitória sobre os inimigos. Então, Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, isto é, Jesus. E em quinto e último lugar, queridos, o impacto da obediência de Abraão trouxe bênção para as nações. Olha aí o verso 18. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Porque Abraão obedeceu incondicionalmente a voz de Deus, as nações da terra são abençoadas. E Jesus, porque ele foi obediente até a morte, incondicionalmente, as nações da terra podem conhecer a mensagem do Evangelho. Lucas 24, 46 a 47, diz assim: Jesus lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, amados, nós pensamos aqui sobre o que acontece quando nós determinamos no nosso coração obedecer a Deus sem restrições. O alcance e o impacto dessa bênção. Ela transcende a nossa vida, ela se estende para a nossa, não apenas para a nossa descendência, mas ela alcança nações. Porque através do ato de obediência de um homem, Deus é poderoso para fazer muitas coisas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que obedece a minha palavra, esse é o que me ama, diz o Senhor. Eu espero que nessa manhã você tenha sido encorajado a viver uma vida cristã, não focado naquilo que Deus vai fazer para você, não naquilo que você está buscando de bênção, mas no seu compromisso de obedecê-lo, de fazer a vontade dele. Ele é fiel. E o resultado disso vai ser muito além do que você pode imaginar. Amém? Você recebe essa palavra aí? Quero convidar você a se colocar de pé e vamos orar respondendo, agradecendo a Deus por essa obediência plena, tanto de Abraão quanto do Senhor Jesus. Pai querido, queremos te louvar e te agradecer por tudo aquilo que aprendemos nessa manhã. O valor da obediência, Senhor, parece que nos nossos dias, obediência a Deus é uma palavra que saiu de moda, porque a ordem do momento, do dia, dessa presente geração, é aquilo que satisfaz as pessoas, é aquilo que satisfaz o interesse do ser humano. As pessoas estão numa posição de se colocarem no trono e se sentirem como Deus, onde querem ser saciadas em todas as suas vontades e desejos. As pessoas já não querem mais se submeter à vontade de Deus, as pessoas zombam da palavra do Senhor, zombam dos princípios, dos valores da tua palavra, mas nós queremos como igreja nessa manhã entender e resgatar através do que a tua palavra nos ensinou, Pai, o valor da obediência, que a obediência é um ato de amor, e que o Senhor espera de nós uma obediência pronta, uma obediência que tem um compromisso com a adoração, uma obediência que confia na tua promessa, e uma obediência que segue plenamente a instrução do Senhor. E como resultado nós experimentaremos muitas bênçãos, Pai, multiplicação, vitória sobre os nossos inimigos, Senhor Deus. Experimentaremos o livramento que vem da parte do Senhor e experimentaremos bênção alcançando as nações. Abençoe todos aqueles que ouviram essa palavra, Pai, que o teu Espírito continue trabalhando e ensinando o sentido dela a cada coração, em nome de Jesus. Amém.